olá. Agora nós vamos rever os conteúdos que vão estar na avaliação de vocês, tá? Então, o primeiro conteúdo é o presente indicativo dos verbos regulares e irregulares. Os verbos em presente indicativo regulares. Os verbos regulares são aqueles que não apresentam mudança no radical ao serem conjugados. Então, eu sempre mencionei isso na sala de aula, né? Eu sempre disse para vocês que os verbos regulares, eles são mais fáceis de serem conjugados porque eles não sofrem modificação na sua raiz ou no seu radical, certo? E antes de fazermos as conjugação, primeiro temos que ter em mente as conjugações. Então, a primeira conjugação são verbos que terminam em ar. Segunda conjugação são os verbos que terminam em er. Terceira conjugação são os verbos que terminam em ir. Então, para encontrar o radical de um verbo, basta somente retirar sua terminação. Ou seja, aqui nós temos o verbo lhamar. O verbo lhamar, ele termina em ar. Então, o conceito diz que para encontrarmos a raiz ou radical, nós precisamos tirar somente o final do verbo. Então, a gente elimina essa partezinha aí que a tia colocou em azul. A gente elimina e a gente encontra o quê? A raiz desse verbo, que é lhame. Não é isso? Então, nos verbos regulares, eles têm esta definição. Ao tirarmos o final de cada um dos verbos, nós vamos encontrar a raiz ou radical destes verbos, certo? Vamos lá. Aqui a tia apresentar uma tabela para vocês, onde ele vem se destacando, ó. A raiz, ela permanece na cor preta e o final do verbo se destaca com a cor vermelha. Então, vocês observam que nos verbos regulares, a raiz ela não modifica, ela permanece da primeira pessoa até a última pessoa do plural, certo? Então, ela não modifica, ela permanece, tá bom? Diferente dos verbos irregulares, que nós vamos já ver as regrinhas dos verbos irregulares, certo? Agora, nós vamos observar a tabela dos irregulares, que são aqueles que têm uma ou mais mudanças no radical ou raiz do verbo. Neste grupo, da primeira pessoa do singular, Joe, a terminação se faz com a inclusão da letra G. Vamos ver como os verbos tener, fazer, descer, eles ficam. Então, aqui, ó, nós vamos observar que o verbo tener, ele sofre uma alteração na primeira pessoa, na segunda, na terceira do singular e também na última do plural. Então, ó, você observa aí, ó, que na primeira persona, que é Joe, ele acrescenta a letra G. E o seu radical, ele permanece. Ele não altera nada. Só que na segunda do singular e na terceira, ó, houve uma mudança. Vocês estão observando? Olha, houve uma mudança, onde a vogal E foi substituída por IE. Então, fiquem atentos nestas mudanças. Aqui é só um repasse. Todos vocês já viram esse conteúdo. Então, a tia está só relembrando. Aqui a tia também colocou só alguns exemplos. Não coloquei todos que estavam no livro, lógico, porque vocês, ao fazer a revisão, vão verificar todos os outros verbos que contém nas outras páginas.
E aqui a tia colocou somente alguns exemplos, tá? Vocês observaram que o verbo tener, ele sofreu várias mudanças. O verbo hacer, ele sofre uma modificação, que é na primeira pessoa, tá? As demais, a sua raiz permanece. Poderiam até questionar, tia, o verbo hacer e o decir só tem uma modificação. Sim, a partir do momento que o verbo sofre esta modificação, ele já passa a ser um verbo irregular, certo? Então, vamos lá. Os pronomes demonstrativos em espanhol são usados para identificar se alguém ou algo, de acordo com a distância, se ocupa em relação ao falante ou ouvinte. Os pronomes demonstrativos, eles são este, esse, aquele, esta, essa, aquela. Estes, esses, aqueles. Esta, esses e aqueles. Esto, isso e aquele. Então, estes são os pronomes demonstrativos. Vocês vão observar que nós utilizamos estes pronomes de acordo com o número do substantivo e também de acordo com o gênero, tá? Gênero masculino e feminino e número singular e plural, ok? Vejamos aqui alguns exemplos. Uso de los pronomes demonstrativos. Então, ao chegar aqui nessa parte, vocês irão lembrar, de acordo com o livro de vocês, que para se referir-se a algo que está perto, meio distante ou longe, no espanhol utiliza algumas palavrinhas como cerca, média distância, mediano, média distância e lejos, certo? Então, olha só, vocês fiquem atentos, porque geralmente vem estas palavrinhas para que vocês possam identificar qual é o demonstrativo que vocês irão utilizar para completar as frases. Então, vamos lá. Este, o estos, esta e esto se referem a pessoas ou objetos próximos do falante. Então, se eu tenho algo que está perto de mim, ou seja, cerca, perto de mim, eu vou utilizar estes demonstrativos, tá? Se eu tiver, por exemplo, próximo de mim, bem perto, um caderno, eu irei falar o seguinte: este quaderno es mío. Então, se está perto de mim, eu vou utilizar estes pronomes demonstrativos, certo? Agora, esse, esses ou essas, ou isso, referem a pessoas ou objetos próximos do ouvinte e distante do falante. Então, se vocês estiverem sentados próximo da tia e a tia estiver explicando o conteúdo em sala de aula e eu observar que tem um caderno em cima da carteira que está mais próximo de você, a tia vai perguntar: ¿Quién es esse quaderno? Então, eu vou utilizar estes pronomes para referir-se a algo que está próximo de você e distante de mim. Então, ó, nós vamos utilizar o termo mediano, que nem está perto de mim e nem distante, certo? Aí, aqueles, aquédia e aquédio se refere a pessoa ou objetos distantes, tanto do falante quanto do ouvinte. E esse é o
termo utilizado é lejos. E quando eu me refiro a algo que está muito distante de mim e de vocês também. Então, eu vou utilizar estes pronomes, tá bom? Agora vamos aqui para os interrogativos, que são palavras cuja função é fazer perguntas e obter informações tais como lugares, pessoas, momentos em que ações são realizadas e modos de fazer algo. No espanhol, ao fazer estas perguntas, usa o ponto de interrogação de cabeça para baixo no início de cada pergunta e de cabeça para cima no final. Então, sempre que ustedes forem fazer alguma pergunta, tiene que colocar o ponto de interrogação de cabeça para cima no início e de cabeça para baixo no final, certo? E aqui nós temos alguns pronomes interrogativos, ó. Que, qual, quem, quanto, quanta, quando, donde, como, porquê, quais, quienes, quantos e quantas, certo? E para finalizar, nós vamos agora para artículos definidos e indefinidos. Que assim como a língua portuguesa, a língua espanhola apresenta duas formas de artigo, definido e o indefinido, que indicam, respectivamente, que o substantivo se refere a algo já conhecido ou já mencionado, ou que o substantivo se refere a algo não conhecido ou não mencionado no texto. Definidos, aqui nós temos masculino singular, masculino singular indefinido, masculino plural definidos e masculino plural indefinidos. Então, vocês também já conhecem estes artigos, né? Também já sabem quais são as funções deles, não é isso? E vamos ver agora alguns exemplos. Artículos definidos, quando utilizado no singular. Artículo definido utilizados no plural, tá? Artigos indefinidos utilizados no singular. Artículos indefinidos usados no plural, tá bom? Então, vocês tenham bons estudos, tá? Qualquer dúvidas, vá na tia Catiane no privado, tá bom? E aí nós estamos aí, tá? Beijos.